Oiê, tudo bem? Olha nós aqui de novo para mais uma aula de gramática comigo, Isabel, professora de gramática do Centro de Ensino em período integral, Dr. Jacirico Gonzaga Jaime, o CEPIGENSO, tão conhecido da gente. Bom, meninos, é o seguinte, na aula de hoje nós vamos finalizar o estudo das orações subordinadas. Nós vamos conhecer as orações subordinadas adverbiais. Nós já conhecemos as subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas, e hoje nós vamos conhecer as adverbiais. Essa palavrinha adverbiais está relacionada com o advérbio. Então, eu quero dizer para vocês o quê? Que para a gente entender a oração subordinada adverbial, a gente precisa entender o que é um advérbio. Ok? Vamos analisar primeiramente na aula de hoje que a questão de que a oração subordinada, ela tem, digamos assim, a função de uma adjunta adverbial. Ou seja, elas podem assumir a função de adjunta adverbial no enunciado. Tais orações, essa função, são chamadas de orações subordinadas adverbiais. Aí talvez você pergunte assim, mas o que quer dizer uma adjunta adverbial? A adjunta adverbial é uma função sintática. Quando você olha para a oração sujeito, verbo, complemento verbal, adjunta adverbial, vamos lembrar que o adjunto adverbial é aquele termo que vai trazer para a oração uma circunstância que seja de tempo, de causa, de consequência, de finalidade e etc. Então, é esse elemento que a oração subordinada adverbial trabalha, aquele que traz para a oração principal uma circunstância. Vamos ver o exemplo aqui. Os cachorrinhos tremiam de frio. Vejam que os cachorrinhos tremiam. Tinha um motivo para eles tremerem. No caso aqui, de frio. Esse de frio eu vou chamar de adjunta adverbial de causa. É o que motivou os cachorrinhos tremerem, ok? E sabe uma coisa que a gente pode também pensar aqui? É que o adjunto adverbial, ele é um termo acessório. Ele pode ou não estar na oração. Eu simplesmente poderia dizer os cachorrinhos tremiam. E pronto, não é necessário. Então, assim, esse de frio, ele apenas traz a circunstância para dentro da oração para dizer por que eles tremiam, né? Que no caso aí é a causa, era o frio que fazia os cachorrinhos tremer. Mas ele não é necessário, ok? Agora veja o segundo exemplo. Os cachorrinhos tremiam porque tinham frio. Nesse segundo exemplo aqui, eu não posso dizer que porque tinham frio é uma adjunta adverbial. E sabe por quê? É o seguinte. Vejam, na primeira oração, os cachorrinhos tremiam, eu tenho o verbo tremer. E eu já falo para vocês assim, que é a primeira oração, porque eu tenho um verbo. Então, se eu tenho um verbo, eu já tenho uma oração. Vamos lembrar disso, né? Tem verbo, tem oração. Eu tenho o verbo tremer. Então, aqui eu tenho uma oração. No segundo caso, eu também tenho um verbo, eu tenho tinham, que vem do verbo ter. Então, eu tenho dois verbos, tenho duas orações. O que acontece? Porque tinham frio. Se eu digo para você assim, porque tinham frio, e não te falo nada, essa oração tem sentido? Não, não é, gente? Então, essa oração é uma oração subordinada. É uma oração que precisa da outra para ter sentido. Os cachorrinhos tremiam. Tremer faz sentido. Você sabe o que é tremer? Porque tinham frio não faz sentido. Então, esse porque tinham frio precisa da oração principal para ter sentido completo. É a minha oração subordinada. E é adverbial porque ela aí, digamos, funciona como um adjunto adverbial. Ela traz um motivo, ela traz a causa, ok? Porém, eu não posso simplesmente dizer que é uma adjunta adverbial porque eu tenho um verbo dentro dela. Então, eu tenho uma oração. É uma oração que exerce a função sintática de adjunto adverbial. Portanto, é uma oração subordinada adverbial. E a circunstância que ela expressa aqui é a causa. É uma oração subordinada adverbial causal. Veja agora outros exemplos. Uma vez que não encontrei, resolvi telefonar. Mesmo caso, eu digo para vocês, eu tenho aqui duas orações. Eu tenho o encontrei e tenho o resolvi telefonar, que é uma locução verbal. Tenho dois verbos, tenho duas orações.
Resolvi telefonar. Essa é a minha oração principal, ela tem sentido. Uma vez que não encontrei, se eu simplesmente olho para você e falo, uma vez que não encontrei, você certamente não vai entender. Então, essa oração aqui é a oração subordinada. Ela precisa da outra oração, resolvi telefonar, para ter sentido. Certinho? Fiz o exame conforme o médico orientou. Fiz o exame, se eu falo para você, eu fiz um exame, tem sentido, você já imagina o que eu fiz um exame. Aí eu digo assim, nossa, conforme o médico orientou, de acordo com o médico orientou, e não te falo mais nada, isso tem sentido? Não, não tem sentido. Então, isso aqui é a minha oração subordinada. Ela precisa da outra oração para ter sentido. Aí vamos lembrar de um outro conceitozinho que é importante. Se eu tenho duas orações, então eu tenho um período composto. É um período composto por subordinação. Eu tenho duas orações subordinadas dentro dele. Lembram disso? Então, nesses dois exemplos aqui, o 1 e o 2, nós temos dois exemplos de período composto. Eu tenho duas orações dentro dele, duas orações subordinadas. E duas orações subordinadas adverbiais. No primeiro caso, eu tenho um motivo. Aquilo que motivou a telefonar foi o fato de não tê-lo encontrado. Então, é uma oração subordinada causal. E no segundo caso, vejam que eu tenho aqui uma conformidade. Traz uma ideia de conformidade, né? Então, é o que? É uma oração subordinada adverbial concessiva. Aquilo que eu estou de acordo. Eu fiz o exame de acordo com o médico orientou. Ok? Vamos ver aqui. Como é possível notar pelos exemplos, cada período acima possui duas orações. Em um, temos a oração principal, resolvi telefonar, e a oração subordinada, uma vez que não encontrei. Sendo que esta última é introduzida por uma locução conjuntiva, uma vez que. E aí eu pergunto para vocês agora, meninas, o que é uma locução conjuntiva? Uma vez que. Observem aqui que eu tenho três palavrinhas. Uma vez que. Então, a locução conjuntiva é a junção de duas ou mais palavras com o papel de uma conjunção. E o que é uma conjunção? É aquela classezinha de palavras que serve para ligar uma oração à outra. Ela é um conectivo. Ela faz o quê? A ligação entre um e outro. Então, a conjunção é só uma, quando eu tenho assim, o que, o porquê, o para. E a locução conjuntiva é quando eu tiver mais de uma. Uma vez que, a fim de que, para que, à medida que. Percebem a diferença? Outro exemplo. Em 2, percebe-se também a presença de duas orações. Fiz o exame e conforme o médico orientou. Unidos pela conjunção conforme. Aqui apenas a conjunção. Veja, é uma palavrinha só. Conforme. Então, é uma conjunção. Certo? Agora, se eu digo assim, fiz o exame de acordo com a orientação do médico, de acordo com é uma locução conjuntiva. Eu tenho mais de uma conjunção aí. Tenho três palavrinhas com o papelzinho de uma conjunção. De acordo com é uma locução conjuntiva conformativa. Tem a mesma função do conforme. Dessa forma, gente, fica claro que as orações subordinadas adverbiais vêm introduzidas por uma conjunção subordinativa. E essas conjunções subordinativas, elas exprimem a ideia de concessão, causa, consequência, conformidade, condição, comparação, proporção, tempo e finalidade. São 9, tá? Então, assim, para entender as orações adverbiais, precisamos conhecer as conjunções subordinativas adverbiais. Beleza? Então, vamos lá, dando continuidade. Vamos ver o conceito. A oração subordinada adverbial é aquela que, no período composto, equivale a um advérbio. Ou seja, as orações adverbiais sempre exercem em relação à principal a função sintática de advérbio. Tranquilo para vocês? O advérbio vai sempre trazer uma circunstância, causa, tempo, finalidade e etc. Beleza? E é isso que a oração principal, a oração subordinada adverbial faz. Ela traz uma circunstância em relação à principal. Agora, nós vamos ver, digamos assim, a relação de sentido expressa pelas conjunções nas orações. Mas, como eu disse para vocês, nós temos 9 tipos, ok? E eu acho que fica difícil de decorar. O que eu oriento? Olhem para a oração e
tente identificar o sentido. É mais fácil quando eu busco identificar o sentido do que eu ficar decorando conjunções, porque é impossível decorar. Vejam, por exemplo, as orações subordinadas adverbiais causais. São causais porque exprimem a circunstância de causa. Então, eu vou pensar no sentido de causa. É melhor do que se eu pensar assim, elas são introduzidas pelas conjunções. Olha aí, porque, já que, uma vez que, visto que, pois, como, posto que. Gente, não tem como decorar. Então, é melhor eu pensar no sentido. A minha oração subordinada adverbial causal tem um sentido de causa, traz uma circunstância de causa, sem querer saber da conjunção. Eu sei que ela é introduzida por uma conjunção, mas eu não tenho que decorar, até porque às vezes ela se repete, e o porquê mesmo ele se repete. Então, assim, não dá para dizer se o porquê aí é de consequência ou se é de causa. É difícil, entendeu? Então, é melhor você olhar para o sentido. Veja o exemplo. Uma vez que não encontrei, resolvi telefonar. Resolvi telefonar a minha oração principal. Por que eu telefonei? Uma vez que não encontrei. Não encontrei aqui é a minha oração subordinada adverbial causal. Ela exprime a circunstância de causa. Telefonei por quê? Porque não encontrei. Outro exemplo, orações subordinadas adverbiais consecutivas. As consecutivas exprimem a ideia de consequência. São introduzidas pelas conjunções o tão, o tanto e o tamanho, seguidos também das conjunções, das locuções conjuntivas, de forma que, tanto que, de sorte que, de modo que. Ok? Veja o exemplo. Ela estudou tanto que foi aprovada. Vejam aqui, ela estudou, é a minha oração principal. Ela estudou tanto que foi aprovada no concurso, é minha oração subordinada. Observe aqui, estudar é uma ação. Dessa ação, ela obteve um resultado, que é passar no concurso, ou seja, foi a consequência. Ela passou no concurso em consequência dos estudos. Então, é uma oração subordinada adverbial consecutiva. Ela traz a consequência de uma ação. Orações subordinadas adverbiais condicionais. As condicionais expressam a circunstância de condição. É que você fala assim, eu só faço isso se você fizer isso. Eu estou condicionando. Pode ser uma condição real ou hipotética em relação ao predicado da oração principal. São introduzidas pelas conjunções subordinativas se e caso. Aquelas que dão ideia de uma condição. E acompanhadas também das conjunções, das locuções conjuntivas. O desde que, o contanto que, salvo que, exceto se, a menos que, uma vez que. Belezinha? Vamos ao exemplo. Caso você precise desabafar, ligue para mim. Ligue para mim é minha oração principal. Ligue para mim. Caso você precise desabafar, é a minha oração subordinada adverbial condicional, ela expressa uma condição. Ligue para mim se você precisar desabafar, ok? Ou então você só vai ligar para mim se você precisar, é uma condição. Então, é uma oração subordinada condicional e ela é introduzida pela conjunção caso. Mais uma, orações subordinadas adverbiais concessivas. As concessivas exprimem uma concessão. Quer dizer concessão? É uma ideia de algo inesperado em determinadas circunstâncias. Algo que você não esperava que acontecesse, mas acontece. Por exemplo, são introduzidas pelas conjunções subordinativas, o embora, o conquanto e as locuções, ainda que, se bem que, menos que, apesar de que, ainda, quanto, posto. Veja a diferença entre conjunção e locução. Conjunção, o embora e o conquanto. A locução, ainda que, se bem que, mesmo que. Observe que eu tenho aí duas palavrinhas, com a função de uma conjunção, que é aquela de ligar, fazer a coesão, o elo coesivo entre as orações. Vamos ver o exemplo. Embora não merecesse, recebi a promoção. Recebi a promoção é minha oração principal. Embora não merecesse, é minha oração subordinada. E ela exerce aqui a função de oração subordinada adverbial, porque exprime a ideia de concessão, ou seja, é algo inesperado. Eu não merecia, mas eu recebi a promoção. Então, é uma oração subordinada adverbial concessiva. Exprime a ideia de algo inesperado.
As orações subordinadas adverbiais comparativas, por sua vez, exercem uma comparação, ok? De igualdade, de superioridade, inferioridade. Costumam vir marcadas pela ocorrência na oração principal de um advérbio. O tão, o mais e o menos. Esses aqui eles aparecem na oração principal. E pela ocorrência dos conectivos, o como, o que e o quanto, no início da oração subordinada adverbial. Esse conectivo aqui, as conjunções. O como, o que e o quanto, no início da oração subordinada adverbial. Exemplo, João não foi tão esforçado quanto deveria. João não foi tão esforçado é minha oração principal. Quanto deveria é minha oração subordinada, adverbial comparativa. Ela está fazendo aí uma comparação do próprio João, só que no estado de inferioridade, né? Ele não foi tão, então ele precisava de mais, então é de inferioridade, uma comparação aí de inferioridade. O próprio João sendo comparado a si mesmo. Orações subordinadas adverbiais conformativas. As conformativas exprimem a ideia de conformidade. Conformidade é você estar de acordo. E elas são introduzidas pelas conjunções o conforme, o como, o segundo, o consoante e etc. Fiz a dieta. Fazer a dieta é minha oração principal. Conforme o médico, conforme orientou a nutricionista, é a minha oração subordinada. Adverbial, porque exprime uma circunstância, e essa circunstância é de conformidade, de acordo com. Fiz a dieta segundo orientou o nutricionista, conforme orientou o nutricionista, como orientou a nutricionista. Então, é uma conformidade, ok? Terminamos os grupos das orações subordinadas iniciadas com C, porque são 6, né? Condicional, causal, consecutiva, concessiva, comparativa e as conformativas. Aí a gente começa com as outras consoantes, que eu vou chamar de TPF. 6 com a letra C e TPF. Então, nós temos aí um total de 9 tipos de orações adverbiais. Vamos falar agora dos adverbiais temporais. Exprime a circunstância de tempo. São introduzidas pelas conjunções temporais, o quando, o enquanto. E pelas locuções conjuntivas, assim que, desde que, logo que, depois que, antes que, sempre que. Vamos analisar o sentido. Antes que o prazo terminasse, Mariana fez sua matrícula. Mariana fez sua matrícula é minha oração principal. Mariana fez sua matrícula quando? Antes que terminasse o prazo. Então, é minha oração subordinada. Adverbial, temporal, porque traz ideia de tempo. Quando foi que Mariana fez a matrícula? Antes que o prazo terminasse. Beleza? Orações subordinadas adverbiais proporcionais. Expressam gradação ou proporcionalidade. São introduzidas pelas locuções conjuntivas, a proporção que, a medida que, ao passo que, e pelas estruturas correlativas, quanto mais, o menos, quanto mais, o menos, tanto mais e menos. Exemplo, quanto mais estudo, menos dificuldade tenho nas avaliações. Quanto mais estudo, menos dificuldade tenho nas avaliações. Esse quanto mais estudo aqui é minha oração subordinada. Tenho menos dificuldades nas avaliações à medida que estudo, a proporção que estudo. Observe que existe aqui entre elas uma relação de modo que se uma sobe, a outra sobe, se uma cai, a outra cai. São duas coisas acontecendo ao mesmo tempo em relação uma a outra de forma proporcional. Se uma cai, a outra cai, se uma sobe, a outra sobe. Quanto mais estudo, menos dificuldade eu tenho. Ou seja, se eu estudo mais, o grau de dificuldades, ele vai o quê? Vai diminuir. Mesmo caso, ao passo que trabalho, mais dinheiro eu tenho. À medida que malho, mais em forma eu fico. Então, você percebe aí que uma acontece em relação à outra.
Orações subordinadas adverbiais finais. Elas são finais porque expressam a finalidade, objetivo ou o fim. São introduzidas pelas locuções conjuntivas para que, a fim de que e etc. Exemplo: preparamos muita comida a fim de que todos possam se alimentar. Preparamos muita comida é minha oração principal. A fim de que todos possam se alimentar é a minha oração subordinada adverbial. Ela expressa aqui o motivo, a finalidade, o objetivo. Então, preparamos uma comida, muita comida. Com qual objetivo? O objetivo de que todos possam se alimentar. Então, é uma oração subordinada adverbial final. Expressa uma finalidade, expressa um objetivo. Bem, resumindo tudo que nós vimos até agora. Orações subordinadas adverbiais funcionam como adjunto adverbial da oração principal. E descobrimos que é adverbial pela circunstância que ela expressa, ou seja, tempo, causa, finalidade, como se fosse um advérbio. Aqui eu tenho uma tabelinha com alguns exemplos, para a gente dar uma clareada novamente aqui. Uma oração subordinada adverbial causal. Não saí porque choveu. Eu não saí é minha oração principal. Qual é a causa de eu não sair? Porque choveu. Então, porque choveu é minha oração subordinada adverbial causal. Consecutiva, a consequência. Choveu tanto que não saí. Eu não saí. Qual foi a consequência disso? A chuva. Ou seja, choveu é a consequência de eu não sair. Ok? Condicional. Caso chova, não vou sair. Observem que se chover, eu não vou sair. Se não chover, eu vou sair. Existe aqui uma condição. A concessiva, ou seja, é algo que acontece inesperado. Vou sair, mesmo que chova. Ou seja, é algo inesperado. Ninguém pensa que vai sair quando está chovendo, mas você sai mesmo assim. Comparativa é comparação. Hoje choveu tanto quanto ontem. Eu estou comparando a chuva do dia atual com o do dia anterior. Conformativa é a ideia de conformidade. Choveu muito, conforme eu havia previsto, de acordo com o que eu havia previsto. O temporal, ideia de tempo. Quando cheguei em casa, começou a chover. Começou a chover quando? Quando cheguei em casa. Proporcional, aquela proporcionalidade, a relação de que duas coisas acontecem. Uma de medida proporcional à outra. À medida que chovia, a cidade ficava um caos. Ou seja, quanto mais chovia, mais a cidade ficava um caos, né? E aí posso dizer também, à medida que menos chovia, melhor ficava o trânsito na cidade. Beleza? Veja aí a relação entre as duas orações. E a finalidade exprime um objetivo, um fim. Levei uma capa para que não me molhasse. Qual o objetivo de levar uma capa? Para que não me molhasse. Então, para que não me molhasse é a minha oração subordinada adverbial final. Bom, assim chegamos ao fim de mais uma aula de gramática. Eu espero ter conseguido sanar as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido me compreender. E qualquer dúvida, é só entrar lá na nossa sala virtual de WhatsApp e me perguntar que eu estou lá à disposição, beleza? Gente, obrigada por mais essa aula. Um beijo, fique com Deus e se cuidem. Tchau!